Saúde e paz, bom dia, mais uma manhã. E nessa manhã, quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024, nosso devocional Falando com Deus e Oração, eu quero falar para você hoje que precisa do perdão do Senhor, perdão do homem. E quero falar também para você onde obter ajuda no livro dos Salmos. Você que necessita de um socorro, você que está fraco, precisa que Deus possa intervir no seu problema, na sua causa. E nós estamos aqui para te ajudar, através da divulgação do Evangelho, porque quem nos ajuda mesmo é o Espírito Santo do Senhor. Esse é o que nos traz conforto, esse é o que nos traz alívio, refrigério. Mas nós podemos ser o replicador da mensagem, pois temos aqui em mãos o melhor das publicações, né? Motivacionais, que é a nossa Bíblia Sagrada. É ela que nos dá força, é ela que levanta o caído, é ela que tira o homem do monturo, do pó, do fundo do poço, e os coloca sentados à mesa dos príncipes. É ela que nos tira do pecado e nos concede uma vida, e uma vida eterna. E essa palavra ela é viva e eficaz, como diz o autor de Hebreus. Por isso, nesta manhã, eu quero trazer a sua memória, para que você guarde nas tábuas do seu coração, para que você faça um tefilim e coloque essa mensagem na sua testa. Não que haja necessidade, porque essa palavra ela precisa ser internalizada, ela precisa entrar pelo seu ouvido, rasgar o seu coração, porque a palavra de Deus ela precisa nos constranger, irmão. Enquanto somos só ouvintes da palavra, amém. Mas quando a palavra constrange, ela nos leva a refletir o quão pecadores e errados estamos. Eu quero falar hoje para você que precisa de um perdão, você que precisa ser perdoado. O salmista Davi, ele estava passando por uma tristeza, estava triste, fraco. Sua carne estava até fedida, como ele mesmo menciona no versículo 5 do Salmo 38. Ele estava adoecendo por causa dos seus pecados. Mas ele preferiu confessar os seus pecados ao Senhor, irmão. Então, você que hoje precisa do perdão, não vá confessar para o padre, o bispo, o papa, o pastor. Peça até conselhos ao seu líder religioso, espiritual. Peça até conselho, mas não precisa você... Ah, não, hoje eu vou lá confessar o meu pecado. Não. A menos que você tenha pecado perante algum amigo, algum homem, aí sim, você vai até ele e confessa o seu pecado e pede perdão. Mas fora isso, se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus. Porque tudo que fazemos de errado, estamos pecando contra o Senhor. E o Salmo de número 38, versículo 1, o Salmo de Davi, ele diz que Deus é a verdadeira fonte da cura e da proteção para aqueles que confessam os seus pecados. Ele diz assim, no versículo 1, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim
e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação, porque, Senhor, em ti espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e fortes. E os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmo penitencial, onde o rei Davi, ele pede perdão ao Senhor. Ele coloca a sua tristeza em virtude do seu pecado como uma esperança na mão do Senhor, porque somente o Senhor poderia perdoá-lo, porque somente Deus é a verdadeira fonte da cura e da proteção para nós que confessamos os nossos pecados. Como o filho clama seu pai, o rei Davi clamou ao Senhor. O rei Davi não disse para Deus não o repreender. Não, Senhor, não me repreenda não, eu sou pecador, mas deixa quieto. Não. O rei Davi, ele pediu para que Deus não o repreendesse na sua ira. Ele reconheceu que merecia ser corrigido, mas também pediu que Deus temperasse sua disciplina com misericórdia. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque na ira, irmão, Deus é tardio em irar-se, mas a hora que ele se ira, irmão, não sobra nada, nem fumaça. Não sobra nem fumaça se Deus se irar contra o homem, irmão. Dura coisa é termos Deus como nosso inimigo, irmão. Do homem, Deus pode nos livrar. Deus nos livra do homem mau,
do homem perverso, homem cruel, mas de Deus não tem quem possa nos livrar, irmão. Então dura coisa sermos inimigos de Deus. E o salmista Davi aqui, ele entendia, ele pediu que Deus temperasse sua disciplina com misericórdia. Porque assim como crianças, nós também somos livres para pedir misericórdia. Mas também não podemos negar que merecemos uma repreensão. Sim, pecamos, temos que ser repreendidos. Tu acha que Deus se alegra em andar conosco? Ele até se alegra quando o pecador se arrepende. Agora, ele não vai andar com o pecador? Não vai. Ele pode até dar livramento para o pecador, para que o pecador venha a se arrepender, prolongue seus dias. Porque ele tem propósito na vida de todo mundo, irmão. E você hoje que precisa perdão, entenda que esse salmo penitencial de Davi, ele expressava sua tristeza profunda por causa do seu pecado. Porque ele diz no versículo 18, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado, irmão. Ele estava triste por causa do seu pecado. Ele declarou que o seu delito é que levou a sua saúde a ficar debilitada, irmão. E o separou de Deus. E também das outras pessoas, porque até a sua própria família se afastava dele. Os meus parentes se põem em distância, todos se afastam. Eu sou você hoje lá dentro do presídio. Veja agora aí, rapaz. Você não pode nem ligar a televisão, porque você só vai ver coisa que... Sinceramente, tu diz assim, não há Deus. Pessoa entrar na casa da outra, dois idosos, matar os dois por causa de um celular, uma carteira, um relógio. Onde é que está o amor de Deus nisso, irmão? Nosso pecado nos afasta de Deus, irmão. Estamos sem... Não fique sem a misericórdia do Senhor, porque isso vai nos separar de Deus, nos causar solidão. Você preso lá por conta desse crime bárbaro. Você acha que a sua família vai te procurar? Você cometeu, irmão? Derramou sangue inocente? Roubou? Acho que todos os mandamentos do Senhor você ali deixou de cumprir. E tu acha que Deus vai continuar andando contigo? Sim. Por conta da grande misericórdia dele em perdoar. Porque é esperança. Mesmo para o assassino. Mas nós homens já fazemos aquilo que eles fizeram com Jesus, crucificam. Mas Deus trata de outra maneira. Porque Davi viu sua angústia como resultado do juízo de Deus. Embora o Senhor nem sempre envie uma enfermidade física para castigar os nossos pecados, mas isso pode acontecer. A Bíblia relata o caso do rei Herodes. Herodes foi comido de bicho. Por causa de quê? Não glorificou o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Dizer que Herodes era a voz do próprio Deus e não de homem.
E Deus mostrou ali que quando ele fala, irmão. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor porque não deu glória a Deus e comido de bicho, morreu, expirou. Então Deus às vezes ele envia até para o pecador um castigo imediato. Por quê? Deus sabe o coração do homem. Deus conhece o seu coração. Ele sabe quando o seu castigo tem que ser maior do que o perdão. Nosso pecado pode gerar problemas físicos e emocionais, irmão, que pode causar grande sofrimento. Às vezes, o próprio Deus precisa castigar seus filhos a fim de nos trazer de volta à realidade, irmão, que somos pecadores. Mas quando nos arrependemos de nossos erros, o Senhor nos perdoa. O Senhor sempre está pronto a nos perdoar, irmão. Agora precisa que nós venhamos a confessar os nossos pecados. Precisamos nos afastar, porque é a única coisa que nos faz separação de Deus. Porque é o Senhor que nos corrige, irmão. Você que hoje precisa de um perdão para o seu pecado, perdoar aquele que te ofendeu. O autor dos Hebreus nos ensina: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque filho, há quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sou então bastardo, não filho. Bom, você é filho de Deus, irmão. Aceite a correção. Compreenda que Deus quer o melhor para você, porque quando nos arrependemos dos nossos erros, o próprio Senhor nos perdoa. E Ele nos livra das consequências eternas do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o bem de Deus, o arrependimento, vida e vida eterna. É extremamente difícil reagir quando outros nos caluniam. Mas devemos, sim, permanecer no silêncio, como Jesus permaneceu ali em silêncio diante dos seus acusadores. Porque ele deixou o seu caso nas mãos de Deus. Rei Davi, quando esteve no pecado, seus ossos não havia paz neles, não havia coisa sã na sua carne. Ele estava fraco e muito quebrantado. Ele diz que os seus ossos rugiam por causa do desassossego do seu coração, irmão. Mas ele sabia que todo o seu gemido e todos os seus desejos não eram ocultos diante do Senhor. Estava fraco, quebrantado, mas ele entendia o chamado do Senhor. Ele entendia aquilo que depois foi revelado para mim, para você. Lá em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28.
Rei Davi, mesmo aqui, muitos séculos antes de Jesus, ele já entendia que ele precisava pedir auxílio. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Não me desampares. Não te alongues de mim. A nossa salvação vem do Senhor, irmão. A nossa salvação vem de Jesus. Ele morreu naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou. Para que eu e você, que somos pecadores, pudéssemos nos arrepender. Não mais levar ali o animal para o sacrifício, mas agora sim, falarmos com Deus em oração direto. O véu se rasgou para que isso fosse possível. E o rei Davi, mesmo fraco, ele entendia que o Deus da sua salvação poderia lhe perdoar. Ele pedia que se apressasse. E você hoje que precisa do perdão? Você precisa que Deus se apresse na sua causa? Lhe traga refrigério, conforto? Mateus 11, 28 vai nos dar aqui a fórmula. Vai nos dizer através da palavra do Senhor o que devemos fazer. Jesus disse para mim e para você nesta manhã: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, irmão. Não se sinta fraco, porque você tem com quem dividir a sua carga. O jugo é aquela ferramenta que se coloca no dorso do boi para que ele divida a carga com outro boi. Imagine Jesus falando isso para você nesta manhã. Coloca o seu peso aqui junto comigo. Porque se o jugo de um for maior que o outro, você vai derrubar o outro boi. Se eles não tiverem nivelado, você vai sobrecarregar o outro. Mas o jugo de Jesus é suave. Ele divide. É o mesmo peso. E o fardo dele é leve. Não tem peso. Mesmo que estejamos fracos, ele leva. E nesta manhã, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. Que você tenha a melhor quarta-feira de nossas vidas, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Peça perdão. Aquele que te ofendeu. Aquele que você magoou, peça perdão. Aquele que você nem magoou, mas sabe que ele tem ódio de você, peça perdão. Porque o Senhor é longânime e tardio em irar-se. Ele não se irou comigo, não se irou com você. Porque se ele tivesse se irado conosco, nós nem estaríamos aqui para contar dar esse testemunho de quão grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. Que Deus te proteja, Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Te dou uma direção. Através dessa própria palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. No nome de Jesus. Amém.